Então, gente, boa noite. Nossa aula de hoje é planejamento e programação em saúde, tá? Nós vamos entrar numa parte em que normalmente quem faz toda essa parte normalmente é a parte mesmo da gestão, tá? A gente vai ver tanto a parte de planejamento e programação em saúde quanto a parte de gestão da clínica na saúde coletiva hoje. Então, são dois assuntos, assim, que é necessário vocês saberem, porque uma vez se vocês forem atuar como auditores ou gestores, ou até mesmo enfermeiros assistenciais, vocês têm que ter noção de como é que se planeja, né, como é que se programa a saúde dentro da saúde coletiva e também em outros ambientes de trabalho que vocês forem atuar, tá? Então, vocês estão conseguindo visualizar os slides? Todo mundo tá conseguindo ver os slides? Sim, eu tô. Certo. Então, se algum colega entrar e porventura eu não ver, vocês podem me interromper, tá bom? Que aí eu vou aceitando aqui o pessoal. Então, dando continuidade, tá? A gente primeiro vai conceituar o que é planejamento e programação em saúde. Acho que alguém entrou aqui. Cadê? O que é planejamento e programação em saúde. E vocês vão ver que são alguns conceitos muito simples e a maioria vocês já conhecem, só que eles determinam algumas outras coisas, algumas diretrizes, alguns objetivos, tá? E vocês vão ver também que a partir deles é que a gente tem a questão da tomada de decisão e que eles agrupam todo o assunto também que vocês já tiveram anteriormente, tá? Com relação ao planejamento, nós temos que entender que ele é um processo contínuo, então ele nunca termina, é um processo que vocês vão fazer sempre, não existe aquela coisa, eu fiz um planejamento, acabei o meu planejamento, não. É a mesma coisa de nós professores aqui, então todas as profissões elas planejam, então nós enquanto professores, por exemplo, hoje nós atuamos na educação, né? Somos professores de vocês, então quando a gente faz um planejamento, hoje mesmo eu fiz o planejamento das disciplinas que eu vou ministrar no semestre agora, esse semestre agora que vem. Então, o meu planejamento, ele tá pronto. Porém, pode ser que no decorrer das aulas eu tenha necessidade de mudar alguma coisa na minha metodologia. Então, por isso que ele sempre é um processo contínuo, você não para, você não cessa, ele sempre vai ser dinâmico, tá? Ele sempre vai consistir em ações intencionais, em ações integradas, coordenadas e orientadas. Então, ele sempre precisa conversar uma coisa com a outra. Então, assim, pode ser que no decorrer do tempo vocês, por exemplo, sintam dificuldade em algum determinado assunto e eu tenha que retornar aquele assunto. E aí eu não consiga seguir aquelas datas do planejamento que eu fiz. Então, eu vou ter que modificar alguma coisa no meu planejamento, tá bom? E esse processo, gente, ele faz realmente tornar realidade, tá? Toda a questão dos objetivos que a gente quer. Então, no meu caso, que fiz um planejamento, hoje eu fiz um planejamento de sistema de informação em saúde. Então, o meu objetivo dentro desse contexto da aula é que vocês entendam como funcionam os sistemas de informação em saúde, tá? E é a partir daí que vocês consigam retroalimentar esses sistemas, porque é a partir daí que vem os recursos para os municípios, tá bom? E é isso que vai possibilitar a tomada de decisões de vocês antecipadamente. Então, quando a gente planeja, quando a gente programa, a gente consegue identificar todas as atividades de uma maneira muito mais ampla, tá? De uma forma muito mais adequada. E a gente vai considerar todos os aspectos, como os prazos, as metas que a gente colocou nesse planejamento, o custo desse planejamento, a qualidade, a segurança que ele me dá, o desempenho, além dos outros condicionantes que eu tenho dentro do planejamento e dentro da minha programação. Seja ela em saúde, seja ela em outros campos que a gente possa atuar,
Tá bom? Então, planejar, ele vai implicar em definir prioridades. Então, a partir do planejamento, eu defino as minhas prioridades, eu defino as minhas metas, eu mobilizo recursos, tá? E vontades em prol de objetivos conjuntamente estabelecidos em um processo aberto e dinâmico. Por que um processo aberto? Porque é um processo que pode sim e deve ter a opinião de outras pessoas. Além disso, é um processo que ele não é finito, tá? Ele é um processo infinito, ele é um processo que sempre vai estar ali e sempre vai precisar de alguma que você ajuste alguma coisa, tá? Isso também tem a questão que ele vai te orientar na questão do seu cotidiano de saúde, seja na parte municipal, estadual, nacional. Isso a gente vai ver mais à frente, tá bom? E isso tudo também com relação aos seus vários espaços. Então, a gente planeja em todos os âmbitos. Então, nós temos vários espaços para planejar. Nós temos também, gente, uma portaria de número 2135, tá? Como vocês sabem, tudo na saúde tem portaria, tá? Então, tudo que a gente aprende tem alguma portaria que defende e que diz o que é que deve acontecer. Então, por isso que tudo na saúde é exato. Por isso que a saúde é uma ciência exata. Porque ela tem portaria, a gente precisa seguir tudo certinho. Então, na portaria número 2135, do ano de 2013, ela vai estabelecer diretrizes para o processo do planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, é uma portaria que agrega as nossas leis orgânicas da saúde, certo? No artigo 1º, essa portaria ela vai estabelecer, sim, essa questão do processo de planejamento no âmbito do SUS, tá? Então, ela vai nessa portaria, no seu parágrafo único, ela vai dizer que o planejamento no âmbito do SUS terá como base os seguintes pressupostos, tá bom? A questão do planejamento como responsabilidade individual de cada um dos 3 entes federativos, tanto a parte da União, quanto a parte do Estado, quanto a parte do município, e isso vai ser desenvolvido sempre de forma contínua, articulada e integrada. Então, quando eu falo contínua, articulada e integrada, é que essas 3 esferas de governo, elas precisam estar desenvolvidas dessa forma, contínua, articulada e integrada. Então, elas precisam conversar. Não se faz planejamento sem diálogo. Outra coisa, a questão do respeito aos resultados das pactuações entre os gestores das comissões intergestores regionais, que é a CI, a CI, gente, ela é formada pelos nossos secretários municipais de saúde, tá? A CIB, que também os nossos secretários municipais de saúde fazem parte, juntamente com os nossos secretários estaduais, e temos também a questão da tripartite, que além dos secretários municipais e os estaduais, nós temos o ministro da saúde, né, que são as 3 esferas de governo nesse contexto. Ainda na portaria, a gente vai ver que nós vamos ter a questão do monitoramento, da avaliação e a integração da gestão do SUS. Então, quando a gente programa, a gente monitora, a gente avalia e a gente tem a questão da integração de todas as propostas junto à gestão do nosso Sistema Único de Saúde, tá? O planejamento, nós vamos ter ele ascendente e integrado, tá? No nível local até o nível federal, então em todas as esferas, orientado por problemas e necessidades de saúde. Então, as políticas públicas de saúde, elas também entram nesse contexto de acordo com os problemas e as necessidades da saúde de determinada localidade, e isso vai ajudar a construir as diretrizes, os objetivos e as metas de determinada região. Além disso, a gente vai ver também a questão da compatibilização entre os instrumentos do planejamento de saúde, tá? Que é o plano de saúde, que vocês já conheceram em uma outra aula, e as suas respectivas programações anuais de saúde e os relatórios de gestão. Além disso, a gente vai ter os instrumentos de planejamento e orçamento de governo, né, que são os planos plurianuais, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o LDO,
e a lei orçamentária anual, gente, que é a LOA, em cada esfera de governo. Então, todos os gestores, independente de ser parte municipal, estadual ou federal, eles têm obrigação de fazer essa compatibilização desses instrumentos de planejamento. Para eu fazer planejamento em saúde, eu preciso fazer programação anual, eu preciso fazer relatório de gestão, eu preciso utilizar dos instrumentos de planejamento e do orçamento que eu tenho de governo. Então, a gente sabe que no plano, né, de saúde, eu vou programar, fazer uma programação daquilo que eu pretendo utilizar, né, daquilo que eu pretendo utilizar dentro da minha programação, né, daquilo que eu pretendo gastar. Saúde a gente planeja dessa forma, dizendo aquilo com que o dinheiro ele vem engessado, né, aquele valor. Eu tenho que saber como que eu vou trabalhar com aquele valor, dentro das minhas metas, dentro das questões da realidade do meu município, da localidade onde eu estou. Então, por isso que trabalhar no SUS não é assim, não é que seja difícil, mas é complexo, porque é muita parte burocrática, tá? Não é simplesmente, o posto de saúde de tal lugar, de, sei lá, bota aí Minas Gerais, que tem posto de saúde em tudo quanto é lugar. Minas Gerais está precisando de uma porta nova. Não é simplesmente ir lá no material de construção, de uma loja de construção de Minas Gerais e comprar uma porta nova, tá? Existem leis orçamentárias, existem leis de diretrizes orçamentárias e eu preciso respeitar isso. E eu preciso respeitar para o que o recurso veio. Então, não é simplesmente comprar. Eu preciso comprar e especificar por que eu estou comprando. E isso tem que estar tudo bonitinho lá mostrando. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele marca em cima. Antigamente, quando a gente não tinha todas essas portarias, essas coisas novas, era muito mais fácil, vamos dizer assim, que os gestores não fizessem essa prestação de conta, né? Mas hoje não é assim mais, não tem essa facilidade. Então o gestor, ele precisa fazer prestação de conta, ele é obrigado a fazer prestação de conta, tá? É tanto que se vocês entrarem nos diários oficiais de qualquer prefeitura, de qualquer gestão, tanto do estado quanto do município, tem lá tudo que é gasto com o dinheiro da população. Todo o dinheiro que entra tem lá a justificativa com que ele foi gasto. Além, ainda na portaria, a gente tem a transparência, que eu acabei de falar para vocês, da questão do diário oficial, que se vocês forem no portal da transparência, vocês conseguem ter a visibilidade todinha do que é gasto com o recurso da gestão da saúde, tá? Mediante, logicamente, ao incentivo à participação da comunidade. Então, isso é aberto ao público justamente para que vocês participem, para que vocês saibam com o que o dinheiro está sendo gasto. Vocês, quando eu falo de uma forma que todo mundo precisa saber, né? Com o que o dinheiro da sua cidade está sendo gasto. É a concepção também do planejamento a partir das necessidades de saúde da população em cada região de saúde para elaboração de forma integrada. Então, todos os planos que a gente citou aqui, todas aquelas leis, tudo isso tem que ser feito a partir das necessidades de saúde da população de cada região. No artigo 2º da mesma portaria, nós temos que os instrumentos para o planejamento no âmbito do SUS são o plano de saúde, tá? As respectivas programações anuais e o relatório de gestão. Tá? E aí que a gente também precisa entender que o plano de saúde, ele norteia justamente a elaboração do planejamento e o orçamento do governo tocante à saúde. Por quê? Porque o plano de saúde é que vai dizer todas as minhas necessidades. Então, eu faço aquele plano de saúde para os 4 anos de governo e eu faço as minhas programações de saúde, anuais de saúde, para todo ano, porque algo pode mudar. Por isso que é necessário que eu planeje e programe, porque eu preciso nortear a elaboração do meu planejamento e o orçamento do governo no tocante à saúde, no nosso caso. No artigo 3º, a gente vai ver também que a elaboração do plano de saúde ela é orientada também pelas necessidades de saúde da população e isso vai ser considerado, gente, a partir de análises, tá? Então, nós fazemos diversas análises para
como é que a gente vai gastar esse dinheiro. Por isso que as políticas públicas também existem. Então, faz análise situacional, né? Essa análise, ela sempre é orientada, tá? E ela sempre vai ter os temas contidos no mapa da saúde. Então, quais são esses temas? A estrutura do sistema de saúde. Então, eu preciso seguir a estrutura que tem na minha lei. Eu sigo aquela estrutura, além da estrutura de saúde também, que a gente precisa ver com relação ao local onde eu trabalho, onde eu atuo, que é a estrutura daquele sistema daquela região. Além disso, as redes de atenção à saúde, eu preciso saber como é o trabalho em rede, que vocês também já aprenderam, né? Os diversos trabalhos em rede. Então, eu tenho uma atenção primária, eu tenho uma atenção secundária, eu tenho uma atenção terciária. Quais são os elementos de cada nível de atenção à saúde? Como eu vou fazer essa rede de atenção à saúde? Então, a elaboração do meu plano, ela vai ser orientada justamente por essas necessidades da população. As condições sociossanitárias dessa minha população. Como é que está funcionando o fluxo de acesso? Como é o fluxo de acesso dessa população? Quais são os meus recursos financeiros? Né? Quanto eu recebo? Quanto eu tenho a receber? Além disso, eu vou fazer a gestão do trabalho e da educação na saúde também, visando os meus profissionais na parte de educação permanente e visando os meus usuários na parte de educação continuada e no que é melhor para todas as localidades. Eu não posso trabalhar em zona rural como eu trabalho em zona urbana. Então, a educação em saúde, ela me ajuda nessa parte do acesso também. A questão das ciências, tecnologias, produção, inovação em saúde e gestão. A partir daí, a gente vai definir diretrizes, objetivos, as metas e os indicadores que precisam ser monitorados e o processo de monitoramento e avaliação a partir dessa definição das diretrizes, tá? Bom, e aí a gente vai ter alguns instrumentos de planejamento, tá, gente? Quais são esses instrumentos de planejamento? É o que a gente já viu na lei. A gente vai ter a questão do Departamento de Articulação Interfederativa, que é o DAI, que ele é um instrumento de planejamento e normalmente é um planejamento utilizado em esferas maiores, tá? Normalmente utilizado na União. Então, municípios e estados utilizam, mas utilizam menos. A gente vai ter o contrato organizativo de ação pública da saúde, que a gente vai ver mais à frente também, que existe um decreto que fala dele, que é o COAP, e também nós já vimos ele numa outra aula, quando a gente falou sobre a questão das redes de saúde, né, que quando você não tem o serviço dentro do seu município, existem os consórcios, né, ou contratos organizativos de ação pública da saúde em outros municípios para que a gente forneça saúde adequada e que as pessoas tenham o direito à saúde, o acesso à saúde como elas precisam ter. Os relatórios de gestão, né, que tem aí a questão das diretrizes, objetivos e metas. Desculpa, a gente repetiu ali. A programação anual de saúde, que também vai constar com as suas diretrizes, objetivos e metas, tá? O planejamento regional integrado, que vai ser por região de saúde, de acordo com o mapa da saúde da região. Então, normalmente feito nos níveis estaduais, nos níveis regionais, tá? Quando o município já recebe normalmente isso pronto. A questão da programação geral das ações e serviços de saúde, que os municípios também fazem através dos seus planos municipais, dos seus relatórios. A questão da programação geral das ações e serviços de saúde, viabilizando a questão das nossas diretrizes nacionais, tá? Tendo como prioridades, gente, a questão dos conselhos de saúde. Por quê? Porque é aí que mora a participação social e não se faz SUS sem participação social. E depois disso tudo, relatório detalhado de tudo que aconteceu e de tudo que ainda precisa acontecer em determinado município. Então é a partir daí que a gente utiliza e são esses todos os nossos instrumentos para planejar. A gente vai ter um decreto também, que é um decreto de número 7.508 de 2011, tá? Que fala do contrato organizativo da ação pública, que é o COAP.
E ele é um acordo, tá, de colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar, de integrar as ações e os serviços de saúde da rede regionalizada e hierarquizada, a gente já conhece esses dois termos, né, na nossa lei, com definição de responsabilidades, tá? Então, isso vai... nós já temos isso implantado, é um decreto. Então, cabe ao Ministério da Saúde, estados e municípios assinar e implementar isso em cada região de saúde, porque é assinado pelos 3 entes federativos, tá? Então, assim, ele vai ser elaborado em sintonia com o planejamento integrado, tá? Entre os entes federativos, a partir das normas e dos fluxos estabelecidos na questão dos gestores tripartite, tá? E cabe à Secretaria de Saúde Estadual coordenar essa implementação. Então, nós moramos na Bahia, cabe ao estado da Bahia implementar e coordenar essa parte toda do COAP. Então, se os municípios estão fazendo isso certo, cabe ao estado ver se o município está fazendo certo. O CONASEM, gente, é o Conselho Nacional, tá, dos Secretários Municipais de Saúde, tá, e dentro dos Conselhos Nacionais dos Secretários Municipais de Saúde, nós temos encontrado diversas dificuldades para essa questão da implementação do nosso planejamento, tá, principalmente como processo permanente de trabalho. É um processo contínuo e permanente de trabalho. Então, para a gente construir um SUS, a gente precisa aprender a planejar e a programar. Porém, nós temos algumas dificuldades, tá bom? E os gestores, né, os nossos gestores, o pessoal do CONASEMS, que são os nossos secretários, né, a nível nacional, então são todos os secretários do nosso país, eles citam, né, alguns das coisas em que a gente precisa ficar atento. Então, assim, uma das primeiras é a questão da tentativa de imposição de determinados instrumentos ou tecnologias de planejamento específico. Então, cada município, cada região de saúde, ela necessita de um determinado instrumento, de uma determinada tecnologia. Então, a gente não pode impor determinado instrumento que deu certo em uma localidade, que isso vai dar certo na outra. A gente pode tentar? Pode, mas a gente não pode impor. Né? Não é porque deu certo em fulano que vai dar certo em Beltrano. Porém, a gente ainda tem visto essa questão das imposições de determinados instrumentos em determinadas localidades. A tendência também de operar o planejamento de forma normativa e não participativa. Então, normalmente, gente, a gente verifica o quê? Como as pessoas, em sua maioria, principalmente a participação social, ela é muito pequena, porque a maioria das pessoas não sabem como participar. Quando vão numa conferência de saúde, ficam mudas porque são ignorantes em determinados assuntos, né? Então, assim, nós fazemos a diferença? Fazemos, mas a gente só consegue fazer a diferença a partir de um conhecimento. Então, eu preciso ter conhecimento para poder fazer a diferença. Eu preciso estudar, eu preciso ir ali e prestar realmente atenção e votar naquilo que vai ser bom para o meu município, para a minha região. E todas essas questões de participação, elas precisam sim que a gente vá e saiba as coisas a fundo e realmente vote, né? E diga realmente para que veio. A gente tem também a questão do desvínculo entre o planejamento e os marcos regulatórios do SUS, como o Pacto pela Saúde e seus processos de organização. O Pacto pela Saúde, a gente viu na parte de rede de atenção à saúde e esses processos de organização também. Então, a saúde, gente, ela não é ela não pode ser interdependente. Ela tem que ser interindependente. Ela tem que ser totalmente dependente uma coisa da outra, porque as coisas elas precisam conversar. Quando elas não conversam, o processo de organização do serviço fica muito mais difícil, tá? Então, isso a gente percebe num município pequeno. Imagine um país inteiro, uma rede inteira, tá? Então, a gente tem também a falta de unicidade entre as diversas áreas técnicas do SUS
Então, assim, a questão da comunicação, da união mesmo, né, do planejamento técnico, das pessoas que realmente são técnicas, essa questão de dissociar da gestão. Então, as pessoas que trabalham na gestão, elas têm que trabalhar com aquelas pessoas também ali que estão na ponta, conversar com elas, tá? Precisa dessa participação, precisa que o controle social também entre nessa parte. Então, assim, essa questão desses planejamentos feitos de forma dissociada, isso dificulta muito o nosso processo de financiamento, no nosso processo de orçamento, né? Na nossa questão quando a gente vai fazer um orçamento. Então, tudo a gente precisa conversar, tudo precisa ser planejado junto, cada um levar a sua realidade para que tudo seja planejado junto. Além disso, a gente tem a questão dos desrespeitos aos tempos diferenciados nas esferas de gestão, né, que possuem a regulamentação do PPA em anos diferentes. A gente tem também uma parte muito interessante, tá, gente, que é a questão da governabilidade, que entra na parte do triângulo de governo, tá? Essa parte do triângulo de governo, ela vai configurar um sistema de relações, tá? Como esse sistema de relações? Esse sistema de relações, ele vai se basear na eficácia do plano de governo, tá? Então, os vértices do triângulo, eles vão ser justamente o programa que o governo fez, né? Correspondente às ações percebidas pela saúde, pela população. Então, como é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar através do que o governo tem feito. O que o governo tem feito para aquele município, para aquela cidade, para aquele estado, para aquele... por aí vai. O que o governo tem feito? E eu vou avaliar a partir do que a população tem percebido. Para eu avaliar pela população, eu vou precisar fazer uma busca, né? Eu vou precisar ir nos locais de saúde e realmente perguntar, fazer entrevistas. Então, fazer buscas realmente de como essa população percebe, né, esses programas que o governo tem feito. A questão da governabilidade do sistema, ela define uma correlação de forças favorável ou desfavorável do ator que planeja em relação aos demais atores sociais. Então, o governo, ele planeja para uma população, tá? Então, é a partir daí que tem a governabilidade. Porém, a gente também vai ter a questão da capacidade do governo dentro do triângulo de governo, tá? Que é o conjunto de recursos, de destrezas, de experiências, das habilidades, dos métodos de direção da equipe de gestão de determinado local. Isso vai ser, a gente vai considerar tanto os aspectos econômicos do município, quanto os aspectos políticos e técnicos administrativos. Então, a governabilidade, ela vai estar condicionada e ela condiciona os governantes à execução desse programa de governo, tá? Que já é um planejamento anterior que foi feito e a governabilidade, ela condiciona que isso seja executado com precisão. Então, para se governar com eficácia, com eficiência, é necessário que esse triângulo de governo eles estejam em equilíbrio. Então, o vértice do triângulo, esse vértice ele vai ser as ações do governo, tá? E a parte plana é o que a população percebe o que o governo faz. Se isso não estiver em equilíbrio, isso significa que as condições reais de capacidade política, econômica e técnico-administrativa não estão sustentáveis, tá bom? E a governabilidade, para se concretizar essas ações de programa, é que elas estejam, sim, sustentáveis. Então, o ato de governar, gente, ele vai ser a busca permanente do equilíbrio do triângulo de governo. Então, os meus vértices, eles têm que ser proporcionais à parte plana do meu triângulo. E isso é a partir de indicadores, tá? Então, tudo isso é a partir de indicadores. Tem conta para fazer, as pessoas que são responsáveis por isso normalmente são auditores, são pessoas que já são formadas nisso, que entendem essa parte de planejamento. A gente na faculdade, a gente aprende isso de uma forma muito sucinta. E quando tanto que na faculdade vocês aprendem tudo.
Aí quando vocês saem, vocês vão se especializar naquilo que vocês mais gostam, tá? Naquilo que vocês se identificam. Mas na faculdade a gente aprende um tudo. A questão do planejamento estratégico, tá bom? A gente vai ter... quando a gente se refere ao planejamento estratégico, a gente fala de atitudes, tá? E essas atitudes, elas precedem uma ação e elas presidem uma ação. Então, quando eu falo que ela precede, ela antecede. É antes, eu planejei antes. E ela preside a ação, é porque ela vê lá na frente. Então, eu programo antes da ação e eu programo para que a ação seja feita e eu vejo o que aquilo vai me dar de futuro, de coisa boa ou de coisa ruim também que vai existir, né? Lá na frente. Então, quem não planeja, gente, invariavelmente é manipulado pelas estratégias desenhadas pelas pessoas que planejam. Então, assim, quem não planeja apenas constrói reações e não ações. Então, se eu quero produzir uma ação, eu preciso aprender a planejar. Se eu não quero aprender a planejar, eu simplesmente vou seguir planejamento de outras pessoas e vou construir reações e não ações. Vou ficar sempre na mesmice. Então, o planejamento estratégico situacional, ele existe justamente porque ele também precede e ele preside ações, tá? Ele é um cálculo realizado no passado. Ele vai orientar as opções e as ações no presente, mas no que estará incidido no futuro. Então, o cálculo estratégico, ele supõe uma relação com o outro que coloca problemas de ordem psicológica, ética e política numerosos e complexos. Para que o planejamento estratégico, devemos ter pelo menos 50% de previsão com 50% de improvisação e criatividade. Então, planejei, deu errado? Eu tenho que ter um plano B, tá? Eu vou improvisar de alguma forma, eu tenho que ser criativo naquilo ali. Então, quando a gente estuda planejamento, eu planejo para que tudo dê certo. Porém, eu tenho 50% de chance de ter que improvisar em alguma coisa. Então, o plano B ele precisa existir, tá? Para os estrategistas, né, o que precede a ação é um cálculo que considera uma situação complexa com um conjunto de variáveis mutantes. Então, a força e a debilidade do sujeito que planeja, uma instituição ou conjunto de instituições é uma das variáveis. Outra variável é a força e a debilidade de quem apoia a ação, que normalmente é a pessoa que apoia quem planeja, não quem planejou, e quem se opõe às ações de quem planeja, que são aquelas pessoas que não estão de acordo à ação de você, por exemplo, que planejou algo. Isso também é uma variável a ser considerada no cálculo em alguma situação hipotética e complexa. E o contexto histórico, social e econômico, político, cultural em que se encontram todos os sujeitos. Então, eu tenho 3 variáveis mutantes dentro da minha porcentagem, que elas precisam ser avaliadas antes de qualquer coisa. E o que precede são apenas considerações sobre os limites e as possibilidades já perceptíveis no presente e não a adivinhação sobre o que poderá acontecer no futuro. Então, gente, quando eu planejo justamente porque eu preciso saber quais são os limites, quais são as possibilidades que eu tenho em determinada situação. Eu não quero simplesmente ficar adivinhando o que vai acontecer, ficar esperando o que vem por aí. Então, a gente precisa aprender a planejar, a gente precisa aprender a pactuar com um grupo de pessoas com que a gente trabalha. A saúde coletiva, ela trabalha com planejamento. Então, se eu não planejo, eu não vou saber o que eu posso fazer. Tá? Eu ainda coloquei aqui, ó, quem não planeja sabe quem planeja sabe o que não dá para fazer. Então, eu vou saber até onde eu tenho pernas. Não aguento mais isso daqui, ó, eu sozinha não consigo mais. Eu estou, coordenadora de uma determinada, planejei, eu sozinha vou conseguir fazer isso daqui, eu preciso de outra pessoa. Através do meu planejamento, eu vou saber se eu tenho pernas para efetuar. Se o gestor vira para mim, Camila, não tem dinheiro para contratar alguém agora para te ajudar, eu vou ter perna para fazer? Não vou ter perna para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou redirecionar o meu planejamento até onde minhas pernas aguentam, até onde minhas pernas dão, certo? Então, os passos de se planejar. Primeiro, estar
sempre construindo e reconstruindo a explicação a respeito da situação sobre a qual se pretende atuar. Então, eu e o meu gestor, eu e a minha população, eu e as pessoas que estão sobre a minha gerência, por exemplo, a gente precisa construir e reconstruir isso, a gente precisa se comunicar sempre. Segundo, eu preciso descrever como deve ser realizada, né, como deve ser a realidade modificada com base no desejo de quem planeja. Então, eu descrevo como deve ser essa realidade de acordo com o meu desejo, porque às vezes o meu desejo não é o mesmo desejo de outras pessoas que estão planejando junto comigo. Então a gente precisa aprender a descrever, né, qual é essa realidade, como ela vai ser se ela for modificada. Terceiro, que eu falei para vocês, medir as pernas, tá? Então eu preciso medir até onde eu consigo ir, tá bom? Eu preciso ver o meu poder de fogo em determinada situação, tá? E o quarto é organizar o meu plano de ação. Quando eu falo de plano de ação, eu preciso também saber o que é isso, tá? Então, o plano de ação, ele vai ser fruto do processo de planejamento e não a relação aleatória de datas e compromissos. Então, quando eu planejo algo, eu faço um plano de ação. Nesse plano de ação, vai ter a data, até que data eu posso fazer aquilo, quais são os meus compromissos com aquilo, quem são os atores responsáveis por fazer com que aquilo seja cumprido, com que o meu plano de ação com que o meu plano de ação ele seja cumprido, tá bom? E quinto, nós vamos ter aí também, dentro dos passos de planejar, nós vamos ter a questão de definir uma estrutura mínima de gerenciamento. Exemplos, tá? Reuniões, né? Que a gente precisa ter reuniões. Hoje, com a pandemia, a maioria está sendo online, mas não pode deixar de existir. Então, a gente precisa de reuniões justamente para retomar esses planos inicialmente desenhados, tá? A gente precisa pensar no que poderá acontecer a partir desse plano. E não há planejamento estratégico sem gerenciamento estratégico, certo? E como exemplo, eu trouxe a questão da vigilância em saúde e o planejamento, tá? A gente viu vigilância em saúde, algumas coisas, vimos que ela detém muitas coisas, principalmente muitos sistemas e muita questão de planejar. Então, a vigilância, ela detém um conhecimento, tá? Ela detém uma metodologia que ela auxilia muito a gestão nesse conhecimento da realidade. Por quê? Porque ela ajuda na identificação dos problemas. É lá que a gente tem a maior quantidade de indicadores nela e na atenção primária à saúde também. Então, isso ajuda a gente a estabelecer as prioridades da atuação de uma gestão, tá? Uma questão de um planejamento de qualidade e uma melhor utilização dos recursos que a gente tem em conta, vamos supor assim. E a gente sempre vai em busca de resultados efetivos a partir dessas identificações de problemas que a gente tem quando a gente vai visualizar a vigilância em saúde, tá? Então, isso é fundamental para a elaboração do nosso planejamento, tá? Então, primeiro eu vou fazer a análise da situação. Então, a análise de situação em saúde, ela vai me permitir identificar, vai me permitir descrever e vai me permitir priorizar os problemas de saúde da população. Então, a partir, né, dessa análise da situação de saúde, é que eu vou conseguir caracterizar a minha população através de variáveis. A gente vai ter as variáveis demográficas, que é o número de habitantes, né? Que aí vai ter a questão por sexo, por idade, local de residência, o fluxo de migração da área urbana para a área rural, da área rural para a área urbana, o fluxo de migração de pessoas que vão embora, que vêm, por aí vai. A gente vai ter as variáveis socioeconômicas, que é a questão da rede de inserção, da renda, do mercado de trabalho, da ocupação, das condições de vida daquela pessoa, que aí a gente entra também na parte de assistência social. As variáveis culturais, que a gente vai ter a questão do grau de instrução dessas pessoas, os hábitos e comportamentos dessas pessoas, onde elas frequentam, o que elas fazem, o que elas estudaram, se não.
E além da caracterização também das condições de vida, tá? Tanto do lado ambiental, tá? Que vem a questão do abastecimento de água, coleta de lixo, essas coisas que vocês viram na parte de vigilância, tá? Do acesso a essas pessoas a transporte, a segurança, ao lazer, a questão do saneamento básico mesmo, tá? As condições de habitação dessas pessoas, tem esgotamento sanitário, essas pessoas moram aonde? Moram numa situação boa, moram em palafitas, moram como? Moram em favelas, tá? Vivem numa situação de vulnerabilidade. As características dos sujeitos, tá? No seu nível educacional, na inserção no mercado de trabalho, no tipo de educação, no nível de renda, no tipo de ocupação que essa pessoa tem, nas formas de organização social, religiosa, política, tudo isso é uma caracterização que a gente faz das condições de vida da pessoa. E quem faz isso é a vigilância. E a partir daí a gente consegue planejar uma situação de saúde para aquela população. A gente tem a caracterização do perfil epidemiológico, tá? Que é a parte dos indicadores de morbidade, os indicadores de mortalidade e as descrições dos problemas que nós vamos ter nas determinadas regiões, tá? Nas microáreas, nas áreas que a gente vai ter aí. Então, a gente vai descrever os problemas com perguntinhas básicas, tá? O que, quando, onde e quem. O que é o problema que está ali inserido numa determinada sociedade, numa determinada família, num determinado indivíduo, tá? Quando, que é a situação atual ou potencial, é hoje que está acontecendo, vai acontecer, pode acontecer, tá? Onde é a nossa questão de territorialização, onde é que está acontecendo, qual local que acontece isso e quem, quais são os indivíduos ou grupos sociais que estão envolvidos nesse tipo de problema, tá? A partir daí a gente recomenda uma análise da situação de saúde, porque é a partir daí que a gente consegue analisar. E isso a gente consegue utilizar os sistemas de informação disponíveis naquele município, os indicadores de saúde, a gente consegue fazer um mapeamento deles, né, a partir dessa caracterização do perfil epidemiológico, as fontes diversas de dados, a gente começa a entender por que tantos sistemas de saúde, o processamento estatístico, tá, que faz parte também disso, a construção, a desagregação por grupos e a distribuição territorial, como é que ela está sendo feita, tá? E aqui a gente entra na parte de tecnologias da gestão da clínica, tá? Na saúde coletiva. Essa parte ela compreende também o espaço de programação de planejamento de saúde, essa parte de tecnologias de gestão da clínica na saúde coletiva, que são justamente, né, as tecnologias utilizadas e que podem ser utilizadas dentro da saúde coletiva para fazer com que o nosso trabalho realmente sirva e que ele funcione, que não fique só ali no papel, tá? Então, quando a gente fala de gestão clínica, a gente se refere a um conjunto de normas técnicas, tá? De atitudes, de tecnologias de microgestão para o atendimento na saúde. Esse atendimento, gente, ele vai ser focado e ele sempre vai buscar promover uma atenção de qualidade. Então, ele vai unir tanto a parte de estruturação segura da parte administrativa, que é o que foca, né, nessa questão de promover saúde, que é a parte orçamentária mesmo, que para promover saúde, eu preciso de profissionais, eu preciso de tecnologia, sejam elas duras ou mais simples, mas eu preciso, então ela vai unir essa parte de estruturação, mas a parte de acolhimento dessas pessoas, tá? Porém, no nosso país, isso chegou um pouquinho mais tarde, tá? Ela foi utilizada somente em 2001, tá? No estudo Os Grandes Dilemas do SUS, onde Eugênio Vilaça, que foi o autor na época no Brasil, que ele utilizou essa expressão pela primeira vez, ele defende que todos os envolvidos no processo devem ser evidenciados, proporcionando uma relação de cuidado integral à saúde. Então, todos os indivíduos envolvidos no processo da clínica, da gestão clínica ali,
do cuidado, ele precisa ser evidenciado, tá? Assim eu vou conseguir uma relação de cuidado integral na saúde daquele indivíduo. Inclusive ele também precisa ser evidenciado nesse processo, principalmente ele. Ainda na gestão clínica, a gente precisa considerar que as instituições elas prestam serviço pela tradução de conhecimento, tá? De autonomia dos profissionais. Então, essa autonomia ela é imprescindível, ela precisa existir, senão a gente não consegue fazer uma gestão adequada da clínica. Então, cada profissional ele faz a gestão da sua clínica. O médico ele faz a gestão da clínica dele, o enfermeiro da dele, o odontólogo da dele, né? Nós enfermeiros nós temos a sistematização da assistência. Então a gente gerencia a nossa clínica a partir da nossa sistematização. O médico tem a clínica dele, o odontólogo tem a dele, o fisioterapeuta tem a dele, por aí vai, tá? Então partindo dessa questão, desse pressuposto, a gente verifica a questão da implantação, tá? Dos métodos gerenciais. Então, todo método gerencial, seja ele qualquer método gerencial, ele deve ser de forma horizontal, tá? De forma horizontal. O que quer dizer de forma horizontal? De forma ampla, de forma contextualizada, de forma coletiva. Então, todas as pessoas que fazem parte desses processos, elas precisam estar cientes do método gerencial e saber como funciona esse método gerencial. Então, a gestão clínica, ela é horizontalizada, ela é contextualizada e ela é coletiva. Com isso, a gente vai ter uma otimização dos custos, tá? Não vamos ter tantos danos aos pacientes e nem aos profissionais de saúde que estão ali para promover saúde. Porém, um profissional de saúde, ele também precisa de saúde, tá? Então, vamos diminuir os danos aos nossos profissionais também. Isso tudo deve ser feito de uma forma oportuna, de uma forma equitativa, tá? Valendo-se sempre a questão da humanização do atendimento para as pessoas. Então, precisa ser eficiente. A gestão, ela precisa ser eficiente. Dentro da gestão, a gente vai ter uma parte chamada de tecnologias sanitárias, tá? A gente precisa avaliar, inclusive essas tecnologias sanitárias. Então, a gestão da clínica, ela passa por essas tecnologias, tá? E elas têm origem nas diretrizes clínicas. Elas vão se desenvolver para proporcionar uma condição de saúde cada vez melhor. E isso vai facilitar o processo das auditorias e das listas de espera, tá? Essa parte de auditoria ela é um pouquinho mais complexa, porque vocês precisam, quando a gente vê na faculdade, a gente vê de uma forma muito rápida. Então, quando as pessoas que se interessam por isso, normalmente elas fazem uma especialização, um mestrado, alguma coisa ligada a essa parte. Porém, a gente tem que entender que as tecnologias sanitárias, elas proporcionam uma condição de saúde melhor, tá? É para isso que existem essas tecnologias. Então, ela vai coordenar e ela vai ser super útil na questão de ajudar as auditorias de SUS e as listas de esperas que nós temos. Então, é importante ter em mente que todo esse processo de aprimoramento exige cuidados e mudanças na administração que serão acompanhados de tecnologias. Quando eu falo de tecnologia, gente, é tecnologia mesmo, são sistemas que ajudam as coisas a serem mais rápidas, tá? Só que sistemas mesmo, assim, propriamente dito, vocês vão ver, acredito eu que seja no semestre que vem. Vocês vão ver essa parte de sistema propriamente dito, para que cada um serve, tá? E com tanta oferta, né, foi preciso criar uma avaliação dessas tecnologias em saúde, que quando ela é posta em prática, altera desde a proposta do serviço até o controle dos recursos. Então, não basta eu chegar lá e falar, vou inserir essa tecnologia, que vai ser super válida para esse processo aqui dentro da saúde, vai utilizar, vai agregar, vai ajudar na tomada de decisão, vai, por exemplo, prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico, ele é uma tecnologia em saúde, né? Uma tecnologia em saúde que auxilia todo o processo de trabalho, que agiliza, né? Com tanta coisa que a gente tem que anotar, tanta coisa que a gente tem que evoluir. Porém, ele precisa ser avaliado. Até que ponto, né, dessa avaliação eu consigo... Eu acho que tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver aqui.
Então, até que ponto dessa atualização eu consigo ver uma coisa positiva dentro da tecnologia que está sendo utilizada em determinado local, em determinada situação, tá? E desse modo, né, para que as atividades fluam da melhor maneira, é preciso estabelecer um equilíbrio entre a gestão de meios e de fins. Assim, o atendimento ao usuário torna-se parte de um sistema integrado, tá? Então, quando eu consigo visualizar que aquilo faz bem ao meu usuário e faz bem à minha gestão também ali do cuidado, né, isso sim se torna algo que flui. Essa atividade, ela realmente demonstra um equilíbrio entre a gestão, né, e os meios e os fins para que por que ela está sendo feita. Então, a concepção da gestão da clínica, ela correlaciona justamente a administração, o cuidado e a educação. Então, eu preciso ter uma administração segura, eu tenho que ter um cuidado de qualidade e eu tenho que ter uma educação popular em saúde e uma educação permanente em saúde também. Então, nesse conceito, ela vai apresentar, gente, alguns princípios, sendo 7 princípios, tá? Dentro dos princípios, nós vamos ter a parte de orientação às necessidades de saúde, a integralidade do cuidado. Nós vamos ter a questão da qualidade e da segurança no cuidado em saúde. Vamos ter a articulação e a valorização de diferentes saberes, tá? Uma vez que nós trabalhamos de modo multiprofissional. Vamos ter a questão da corresponsabilização entre gestores, tanto eles profissionais e usuários também. Investimento em qualificação da equipe e da organização, tá? Uma vez que a gente vai ter educação permanente, um núcleo para isso, e os resultados que agreguem valor à saúde e à vida dos indivíduos e dos profissionais, e a transparência dos interesses coletivos, que é a participação social. Então, portanto, quando o objetivo é alcançar a excelência, torna-se necessário ter uma consciência crítica em relação à simultaneidade de permanência e às mudanças práticas. Além de tudo, é bom lembrar que a gestão na área de saúde ela é um dos pilares da governança clínica. Então, se eu tenho uma gestão de qualidade, eu vou ter uma gestão da clínica também de qualidade. Eu vou ter uma governança da clínica de qualidade. Então, quando eu quero aplicar mudanças no gerenciamento de determinada situação, eu preciso estabelecer conexão entre a gestão, a atenção à saúde e a educação em saúde. E os 3 a gente já viu a parte de gestão, a gente já viu a parte de atenção à saúde e a parte de educação popular em saúde. Isso por quê? Que eu preciso aplicar que eu preciso entender e estabelecer isso. Porque quando eu quero aplicar essas mudanças de gerenciamento, eu preciso entender que isso altera, tá? E essas alterações, elas devem sim ser feitas. E elas devem ser entendidas como uma coisa boa, como uma luz, vamos dizer assim, nessa contemporaneidade que a gente tem nas questões de saúde e no meio social, tá bom? E nós temos também a questão de leis e princípios dos nossos sistemas de saúde. Quando a gente fala de leis e princípios dos sistemas de saúde, nós falamos não só do nosso sistema de saúde, do SUS, mas a gente fala dos sistemas mesmo e das leis, dos princípios que a gente tem, tá? A gente vai ter a lei de Wildavsky, tá? Que ela vai dizer basicamente que os gastos das instituições de saúde eles vão aumentar até atingir ou ultrapassar o nível dos recursos disponíveis, ou seja, maior demanda e menor oferta. Então, os gastos das instituições de saúde eles vão aumentar, eles vão atingir aquele nível e eles também podem ultrapassar o nível dos recursos disponíveis a serem gastos, tá? A gente tem outra lei, que é a lei de Hohmann, que a oferta da tecnologia leva ao uso do independente das necessidades da população. Então, se eu tenho uma oferta de tecnologia, eu vou perceber que o uso dessa tecnologia ela vai ser independentemente das necessidades da minha população. Então, se eu tenho ultrassom, se eu tenho ressonância, PET scan, tudo de melhor qualidade,
muitas vezes isso vai ser utilizado independentemente da necessidade da população. Então, às vezes, quando não existe a prevenção quaternária, que é justamente a não utilização desses recursos desnecessários, mas sim utilizar de forma consciente o que eu preciso utilizar para o meu paciente, acontece justamente essa questão do uso independente das necessidades da minha população. O princípio da variabilidade na prestação dos serviços de saúde, né, que é quanto maior a variabilidade de condutas diante de um mesmo problema, maiores os custos. Então, se eu tenho muitos hipertensos, eu vou gastar muito com hipertenso. Se eu tenho muitos diabéticos, eu vou gastar mais com ele. Então, quanto maior a variabilidade de condutas diante de um mesmo problema, por exemplo, não é com todo o diabético que eu vou ter a mesma conduta. O médico vai ter a mesma conduta, que eu vou ter o mesmo diagnóstico de enfermagem, tá? Então, quanto maior maior o número de pessoas com determinado problema, maior a variabilidade das condutas diante desse mesmo problema. Então, maior vai ser os meus custos em saúde com relação a isso, tá? A gente vai ter o princípio da indução da demanda pela oferta, que não é a demanda que regula a oferta, mas o serviço disponibilizado será consumido até que se esgote a sua capacidade. Então, não vai ser a minha demanda que vai demandar, não vai ser a minha demanda que vai regular a minha oferta, tá? Porque o SUS, independente disso, ele não vai ter condições, vamos dizer assim, de atender toda essa demanda, né? Então, o serviço ele vai ser disponibilizado, mas ele vai ser consumido até que se esgote a sua capacidade. A gente tem também a questão da lei da caneta do médico, tá? Que é onde a gente vai ver que o carimbo do médico ele é o responsável por cerca de 80% dos gastos com saúde. Então, a gente entra novamente naquela questão da prevenção quaternária. Então, muitos exames, muitos pedidos. Não que a conduta do médico esteja errada, gente. Não é isso que a gente fala aqui. Mas que, por vezes, né, a gente utiliza do serviço de uma forma desnecessária, que não teria tanta necessidade de tantos exames, de tantas coisas. Muitas vezes também porque o médico se vê ali tão pressionado pelo paciente que ele vai e pede para se ver livre mesmo, tá? E a lei da concentração da gravidade dos gastos com a doença, que é quanto mais graves e complexas as doenças, então proporcionalmente maiores serão os custos, tá? E poucos pacientes consomem grande parte dos recursos humanos, técnicos e financeiros em saúde. Então, quanto mais grave é uma doença, quanto mais complexa ela é, certamente ela vai utilizar mais do serviço terciário. O serviço terciário é um serviço que demanda um custo altíssimo. Então, proporcionalmente, eu vou ter um custo muito maior. Se eu vou ter um custo muito maior e se eu sei que a oferta não vai mudar de acordo com a demanda, então poucos pacientes vão conseguir receber esses recursos, certo? E além disso, a gente vai ter a lei de Hart, né, que os mecanismos eles interferem na oferta de serviços, tá? E eles fazem com que os recursos sejam distribuídos inversamente às necessidades. O uso de serviços de saúde ocorre por necessidades percebidas e comportamento frente a seus problemas de saúde. Então, os mecanismos, eles vão interferir nessa questão da oferta dos serviços, tá? Isso vai fazer com que os recursos eles sejam realmente distribuídos inversamente proporcionais às necessidades de uma população. E a parte de gestão de comunicação e educação, tá? Que existe dentro da gestão clínica, né? A gestão, ela gere, ela se comunica e ela tem a parte da educação em saúde, tá? Então, as soluções para evitar desperdícios e incrementar resultados estão relacionadas à integração da gestão, à comunicação e à educação. Para isso, é preciso adotar boas práticas de cuidado. Então, a gente viu aqui anteriormente que a gente tem leis e princípios dos sistemas de saúde. Isso daqui tudo existe, tá? Mas a gente também precisa gerir, se comunicar e educar
para que isso não seja feito com tanta constância e para que a gente consiga mudar esses quadros. Então, a gente tem alguns desafios pela frente. Então, os principais estão principalmente em ter uma dinâmica, né, ou pelo menos manter uma dinâmica mais eficiente de mercado, né, nessas tecnologias, priorizando, logicamente, a questão dos benefícios das forças competitivas. Então, a gente vai precisar ver e precisar agir, principalmente nessa questão da evolução demográfica e epidemiológica, né? Além da incorporação difusa dessas novas tecnologias. Então, a gente vai incorporar essas tecnologias novas, vai implementar esse serviço, porém, a gente vai sempre tentar visualizar se isso está fazendo bem ao serviço, tá? E é extremamente importante também entender que essas mudanças, elas precisam fazer sentido ao paciente. Então, não adianta colocar uma tecnologia maravilhosa se isso não é importante, isso não faz sentido para o meu paciente, se isso não vai fazer com que realmente tenha resolutividade no problema dele. Então, esse modelo, ele passará a cuidar da saúde da pessoa, né? E não apenas das doenças. Eu tenho que pensar de uma forma preventiva, de uma forma de atingir essa atenção primária. E isso só será possível com uma administração consciente de que todos os agentes precisam se comunicar para entender os processos. É aí que entra a parte da comunicação e da educação. Assim, a educação, ela assume o papel de aprimorar os procedimentos e, consequentemente, esse atendimento, esse acesso de maior qualidade. E quando a gente fala propriamente dito das tecnologias de gestão da clínica, tá? A gente fala das tecnologias que envolvem essa administração na saúde, tá? Elas são a solução pensadamente, elas foram feitas e são pensadas assim nessa questão de melhorar a rotina dessas unidades de saúde, né, em determinado setor, e elas vão auxiliar na tomada de decisão dos profissionais envolvidos nesse processo, tá? Nesse processo que a gente chama de acolhimento, e elas vão ajudar também a oferecer uma atenção apropriada aos pacientes, desde a parte primária até a parte terciária, tá? E uma das opções disponíveis é o uso de softwares que integram o sistema de unidade de saúde. A gente fala dos prontuários, por exemplo, eletrônicos. Entre as opções disponíveis há também aquelas que oferecem a marcação de consultas online e otimizam o tempo dispensado da administração. Então, em alguns locais, gente, por exemplo, São Paulo, né, uma cidade mais desenvolvida, as pessoas elas conseguem marcar as suas consultas, por exemplo, tem gente por até aplicativos, né? Conseguem marcar as suas consultas por aplicativos das unidades básicas de saúde. Então, você consegue marcar, você consegue desmarcar, tudo através de um sistema, de um aplicativo que existe naquela determinada unidade, tá? Isso nas cidades mais desenvolvidas. Isso a gente torce para que chegue logo, né, nos interiores aí, um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, uma vez que a fase de implantação aí do prontuário eletrônico aqui principalmente aqui no município, a gente tem prontuário eletrônico, né, mas na maioria da região aqui de saúde a gente ainda não tem, então tá tudo em fase de implantação ainda. Mas essa fase de implantação ela vem e os municípios estão aderindo, e logo a gente vai ter também essa questão aí dessas implantações, desses softwares que são mais integrados, né, e que realmente integram maior esses sistemas das unidades de saúde, que integram de certa forma a população, os agentes de saúde, né? Então, lá em São Paulo, por exemplo, os agentes de saúde, eles conseguem falar, nessa época de pandemia, eles falavam com o pessoal através de seus tablets, né, através de WhatsApp, que aqui a gente também utilizou isso, mas a parte de consulta, de demanda, assim, para não encher o posto de saúde, tudo isso foi feito via online, tá? E é feito ainda. Então, essa modernidade, tudo isso, ela revoluciona esse conceito de gestão da clínica, né? Então, ela facilita muito a rotina dos profissionais, facilita muito a rotina dos pacientes. Então, a gente vê também como isso, né, como isso é uma solução que funciona realmente na prática, tá? E, claro, que isso vai ser visto como é que cada funcionalidade, como é que cada sistema, cada tecnologia, ela vai melhor se encaixar de acordo com a sua realidade, tá bom?
Nós temos as diretrizes clínicas, tá? Que elas são entendidas como recomendações que orientam decisões assistenciais de prevenção, de promoção, como a questão da organização dos serviços nas condições de saúde, relevância sanitária. Elas são elaboradas a partir da compreensão ampliada do processo de saúde e doença, com foco total nessa questão da integralidade. Ela vai incorporar as melhores evidências da clínica, da saúde coletiva, da gestão em saúde, da produção de autonomia desses profissionais. Então, essas diretrizes, elas vão se desdobrar, sim, em protocolos assistenciais, em guias de prática clínica, tá? Elas orientam a linha de cuidado, elas viabilizam a comunicação entre as equipes, tá? Principalmente no serviço, nas programações de saúde, nas padronizações de determinados recursos, que são os POPs, tá? Que são os protocolos operacionais padrões, que tem sim dentro das unidades de saúde, tá? Em determinadas situações. E a partir daí a gente vai ter as linhas de cuidado, tá? Que a partir das diretrizes, a partir das tecnologias, nós temos as diretrizes e nós temos as linhas de cuidado, que são fomentadas todas na gestão, na comunicação e na educação. Então, a linha de cuidado, ela vai ser uma forma de articulação desse recurso da prática de produção da saúde, tá? Ela vai ser orientada por diretrizes clínicas, que a gente viu, entre as unidades de atenção de uma dada região de saúde, e isso vai ser super útil porque vai ajudar na condução oportuna dos problemas, né? Vai ajudar na parte do diagnóstico, da terapia, e vai ter uma resposta muito rápida, tá? Nas necessidades epidemiológicas de maior relevância de uma determinada comunidade. Então, ela vai visar a coordenação de forma contínua também, tá, gente? De forma assistencial, já que é uma linha de cuidado, através dessa pactuação e da contratualização de papéis e de tarefas dos diferentes pontos de atenção e profissionais, tá? Então, ela pressupõe uma resposta global aos profissionais envolvidos no cuidado e supera essas respostas fragmentadas. Então, essa parte toda da tecnologia, ela auxilia nessa parte da condução oportuna e ágil e de uma forma muito singular. Por quê? Porque as coisas são muito mais rápidas, muito mais ágeis. Então, isso pressupõe uma resposta muito mais eficiente e eficaz. A implantação dessas linhas de cuidado, ela deve ser a partir das unidades de atenção primária à saúde, tá? Que tem como responsabilidade essa coordenação do cuidado e o ordenamento das redes de atenção à saúde como um todo. Elas devem, sim, observar essa questão da efetivação dessas linhas de cuidado, porque elas também vão visar garantir esses recursos materiais e humanos necessários, tá? Para a operacionalização. Se a gente não tem essa garantia, a gente não consegue operacionalizar de uma forma integrada, tá? E essa forma também ela tem que ter corresponsabilização. Tá? Então, isso é por parte dos profissionais, das unidades de saúde, da população e da gestão. Então, isso é uma corresponsabilidade, não é um só que vai fazer. Então, os processos de educação permanente, gestão de compromissos pactuados e de resultados, isso depende, sim, de corresponsabilização. Então, esses aspectos eles devem ser de responsabilidade do grupo técnico, com o acompanhamento, sim, da gestão regional e da população. E a gente tem a gestão da condição da saúde, que vai ser justamente essa mudança do modelo de atenção à saúde, que era focado no indivíduo, por meio de procedimentos curativos que só buscavam a questão do modelo hegemônico, né, curativo e reabilitador, por uma abordagem muito mais baseada numa população adscrita, tá? Então, a gente vai pensar num acesso de uma população e de uma coletividade. Então, a gente vai identificar pessoas em risco de adoecer ou pessoas que realmente necessitem de reabilitação, que são aquelas pessoas que já estão adoecidas. Porém, o nosso foco é na promoção da saúde,
tá? E ou ação preventiva. Lógico que a gente vai visar também a atenção adequada, com intervenção precoce dessa população. A gente vai visar alcançar resultados e vai, lógico, também a questão de menores custos. Então, a gestão da condição da saúde, ela viabiliza melhores resultados e menores custos. E a melhoria da qualidade da atenção à saúde em toda a rede de atenção à saúde. É sua principal premissa, inclusive. E dentro dessa condição de saúde, né, a gente precisa entender que ela vai englobar vários conjuntos de pontos de atenção à saúde, tá? Justamente com esse objetivo de alcançar os bons resultados clínicos a custos, tá? Baixo custo, porém custos compatíveis com base na evidência disponível, não só da literatura, tá? Mas como da realidade ali daquele local. E ela vai ser definida como a gestão dos processos de condição ou doença que envolvem intervenções na promoção da saúde. Então, na prevenção da condição ou da doença, o seu tratamento e a sua reabilitação, ela precisa ser garantida, tá? Independente. Ainda a gente vai ter também a questão da gestão dos riscos coletivos e ambientais, tá? Então, quando a gente planeja, quando a gente vê as linhas de cuidado, quando a gente vê a questão da gestão de condição de saúde, a gente tem que lembrar que a gente tem os riscos, tá? E esses riscos, eles são coletivos e eles são ambientais. Esses riscos, eles passam, sim, pela vigilância, eles passam pela prevenção e pelo controle das doenças, tá bom? Tem também a questão dos agravos, dos fatores de risco também que eles vão passar, tá? Porém, o foco deles mesmo é a identificação dos problemas na população, a identificação desse problema, da causa desse problema, qual foi o fator que desencadeou esse problema, e a partir daí ele vai descrever o comportamento de uma maneira, vamos dizer assim, epidemiológica, tá? Então, ele vai descrever o comportamento, ele vai ter a proposição de medidas para o controle e a eliminação e o desencadeamento dessas ações. Então, a gestão do risco coletivo, ele visa, e o foco dele é essa identificação. A partir dessa identificação, ele vai criar medidas para o controle ou eliminação, né, a partir dessas ações desencadeadas. Então, os problemas, eles podem se manifestar através das doenças transmissíveis, das doenças crônicas não transmissíveis, dos agravos à saúde, como, por exemplo, violência, exposição de produtos danosos à saúde, alterações no meio ambiente, ambiente de trabalho, causas externas, como, por exemplo, acidentes, e entre outros, tá? A gente vai ter também a gestão do caso, tá? Então, a gente tem gestão dos riscos coletivos e ambientais dentro da gestão da condição de saúde, e a gente tem a gestão do caso, que, como o próprio nome já diz, ela vai ser um processo que vai se desenvolver outro profissional ali responsável, por exemplo, você, enfermeiro, pelo caso de um usuário do serviço de saúde. Então, você vai planejar, você vai monitorar, você vai avaliar as ações de serviço para aquele caso que você está gerindo, tá? De acordo com as necessidades dessa pessoa. Então, você vai objetivar uma atenção de qualidade humanizada para essa pessoa. Para você atingir essa gestão e essa atenção de qualidade humanizada, você vai ter alguns objetivos, tá? Então, você precisa atender às necessidades e às expectativas desse usuário, tá? De situação especial que você está gerindo. Você precisa prover esse serviço para o usuário no tempo certo. Então, eu preciso prover o serviço certo no tempo certo, porque se passar o tempo não me adianta mais. Ele vai precisar de outro tipo de serviço já, talvez nem seja mais na atenção primária, tá? Aumentar a qualidade do cuidado desse paciente, garantir o acesso a ele, ver se realmente ele tem condição de ir até você, senão você vai até ele. Diminuir a fragmentação dessa atenção. Então, portanto, uma relação personalizada entre o profissional responsável pelo caso e o usuário de um serviço de saúde,
tá? A gente vai ter também a questão da auditoria clínica, tá? Que ela vai ter 3 enfoques principais, tá bom? A auditoria implícita, que ela vai utilizar de opiniões de pessoas que tenham já conhecimento, né, na área, que são, a gente chama de experts, para avaliar essa prática de atenção à saúde. A gente vai ter a auditoria explícita, que ela vai avaliar a atenção prestada e a gente vai fazer um contraste, tá? Com os critérios pré-definidos, especialmente nas diretrizes clínicas. Então, quando eu faço a auditoria explícita, eu faço uma avaliação da minha atenção prestada e eu vou contrastar os efeitos dessa minha avaliação com os critérios pré-definidos lá no meu planejamento lá atrás, tá? Especialmente nas diretrizes clínicas dessa questão da minha avaliação da atenção prestada anteriormente. E a auditoria por meio de eventos sentinelas, que são aqueles eventos que acontecem de uma maneira, em um foco, em uma determinada região. Então, aconteceu ali naquela determinada região, eu vou fazer ali naquele local esse tipo de auditoria, não como um todo, tá? Então, a auditoria clínica, ela vai basicamente consistir nessa análise crítica, nessa análise sistemática da qualidade da atenção à saúde. Então, isso vai incluir os procedimentos usados no diagnóstico, no tratamento, o uso desses recursos e os resultados para esses pacientes em todos os pontos de atenção. Então, eu vou observar a utilização dos protocolos clínicos estabelecidos, tá? E essa auditoria, ela não deve, de forma alguma, ser confundida com a auditoria que a gente realiza no Sistema Nacional de Auditoria, que é uma auditoria muito maior, que exige muito mais recurso. Então, essa auditoria, ela é uma auditoria que visa, né, um resultado para o paciente e ela vai visualizar todos os pontos de atenção. Ela vai observar a utilização de todos os protocolos clínicos dentro desses níveis de saúde, nos seus diversos níveis de saúde. E por último, né, como a gente viu que a gestão ela consegue melhorar a auditoria, ela consegue melhorar a parte das gestões de condição de saúde, ela também consegue melhorar as listas de espera, tá? Então, por último, a gente vai entender que a lista de espera ela pode ser conceituada como uma tecnologia que ela vai normatizar o uso dos serviços em determinados pontos de atenção à saúde. E isso também vai fazer com que ela estabeleça critérios de ordenamento por necessidades e riscos e vai promover a transparência, ou seja, ela vai constituir uma tecnologia de gestão da clínica orientada e ela vai ajudar nessa parte de racionalização do acesso, vai ajudar com que as pessoas não fiquem tanto tempo esperando um serviço. Então, tem que ser no tempo certo e na hora certa o serviço certo. E isso vai ajudar para que não exista um desequilíbrio entre essa oferta e essa demanda, tá? A gente sabe que a demanda ela é muito maior, ela é superior à oferta dos serviços, principalmente por conta dos profissionais e também do recurso, né? Do processo orçamentário mesmo. Mesmo que todos os gestores façam um processo orçamentário que vise uma porcentagem ali um pouco maior, essa lista ela sempre vai existir. Porém, a gente precisa fazer uma boa gestão da clínica dessa lista de espera, tá? Então, ver as necessidades, os riscos dessas pessoas, utilizar os princípios mesmos do SUS, a universalidade, a equidade, né? A integralidade do cuidado, para que a gente possa estabelecer esses critérios de ordenamento, tá? Dessas necessidades e dos riscos dessas pessoas. E que realmente, para que não haja esse desequilíbrio entre a oferta, esse desequilíbrio, vamos dizer assim, tão gritante entre a oferta e a demanda, tá? De um determinado município. E é isso, gente. Nossa aula de hoje foi justamente sobre essa parte toda do planejamento, da organização da saúde e também dessa questão da gestão da clínica da saúde, que são assuntos dependentes, né? Um depende do outro para poder a gente conseguir visualizar. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação?
pessoal. Eu não tenho, professora. Tudo certo por aí? Então, gente, vamos fazer assim. Como ficou decidido, nós não teremos aula amanhã no feriado e nem na quarta-feira de cinzas. Na quinta-feira a gente retorna com a nossa última aula, tá? E na sexta-feira a apresentação dos seminários de vocês, tá bom? Bom feriado para vocês, bom descanso aí também. Façam um bom seminário, tá bom? O seu seminário é obrigatório ser gravado? Todo mundo tá de um antes? Com os vídeos, no caso? Ou Então, não? eu prefiro que seja gravado por conta da questão da internet, da né? internet, para que vocês não fiquem prejudicados também. Porque se vocês não conseguirem fazer o seminário no dia 19, vocês não têm outro dia para fazer. Tem que ser dia 19. Então eu prefiro que seja gravado até por conta dessa situação. E para que vocês não fiquem depois que vocês não tenham problema, tá? Porque se caso esse seminário não consiga passar, esse seminário tá gravado, eu posso assistir ele e disponibilizar para a turma e dar a nota de vocês. O que não pode é não ter o seminário de jeito nenhum no dia, entenderam? E, professora? Sim. E vai ser apresentado aqui no Google Meet ou no Skype? Gente, eu prefiro no Google Meet, porque as minhas experiências com Skype não foram boas, tá? Então eu prefiro aqui no Google Meet mesmo, que vocês apresentem aqui, tá? Então, ó, a gente se vê na quinta-feira, tá? Todo mundo entendeu, não entendeu? A parte do A feriado. nota você vai dar na hora ou vai avaliar primeiro e depois disponibilizar? Eu vou avaliar e disponibilizo depois. Então, a nota de vocês vai estar lançada no sábado. Vocês vão apresentar na sexta-feira e no sábado eu lanço a nota. Ok. Tá bom? E a nota da segunda unidade, eu acho que sexta-feira eu consigo fechar ela. Aí na sexta-feira vocês já vão ter acesso à nota de vocês, tá? Antes do seminário. Ok. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Você falou e eu não entendi porque a minha internet tá horrível. Travou. Pode falar. Mas é sempre aqui pelo Meet. Isso, pelo Meet, exatamente. Tá certo. Então tá, gente. Boa noite pra vocês, tá? Eu vou disponibilizar o vídeo pra vocês. Vou colocar ele aqui pra baixar certinho. E vou disponibilizar esse vídeo pra vocês, tá bom? Lá no Ava. Certo? Boa noite. Bom feriado e até quinta-feira. Boa noite.